queridos, grande alegria poder estar aqui. Eu estive aqui, não me lembro quando minha esposa pode me ajudar, acho que vai fazer uns 15 anos, mais ou menos. Nós estivemos aqui quando ainda eram membros aqui, o Márcio e a Gabi. Hoje eles são membros lá da nossa igreja. E nós temos um casal querido, que hoje está lá, mas está voltando em breve para cá. Então, vocês vão ganhar um reforço de um casal que era daqui, ama essa igreja, ama demais essa igreja. E ele estava dizendo para nós, eu tenho uma má notícia para te dar, eu estou indo embora de volta para Bragança. Falei, uma boa notícia para a igreja de Bragança, você ir de volta para lá. Para nós, de fato, é uma coisa muito ruim. Mas uma alegria, viu? Enorme poder estar aqui, compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Há muitos anos já que nós temos um contato mais distante com a igreja, mas muito próximo com alguns. Uma alegria. Mas o tópico que me deram é pensar numa família ou pelo menos num casamento discipulador. E eu quero pensar sobre esse tópico mesmo. Eu quero pensar de uma maneira bíblica sobre como é que a gente vai discipular filhos, ou como é que nós vamos discipular um ao outro e mutuamente dentro da igreja. Seguramente você tem hoje muitas distrações, o mundo é um lugar de muitas distrações, né? São muitas as distrações que nós temos aqui no nosso mundo, para muitos é encantador, embora a palavra de Deus seja clara em afirmar que o mundo é enganoso para esses muitos, mas é também fascinante para eles. E nós podemos ficar encantados com algumas questões que dizem respeito a esse mundo. Mateus 13, 22, não precisa abrir lá, eu vou ler para você, fala de uma semente que caiu sobre uma pedra, sobre uma rocha. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e a fascinação, que é o que acontece muito hoje, das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O mundo fascina, ele é impressionante com as suas cores, né, os seus tons e com a sua mensagem cativante, muito cativante. Mas eu penso, e quando eu penso num casamento que se propõe a ser discipulador, a minha pergunta, e a pergunta que vem à minha mente é: o que governa um coração de um casal? O que governa o coração de um casal quando nós estamos pensando num casamento discipulador? Por extensão, o que governa o relacionamento de um casal com seus filhos? A resposta a essa pergunta vai dizer para nós a quem nós estamos sujeitos, a quem servimos e a quem nós queremos adorar. Responder essa pergunta é importante porque eu preciso saber o que domina o meu coração e eu tenho muitas informações na Bíblia quanto a isso. Nós temos um livro da nossa editora que eu penso seria um livro muito útil para o tópico que nós estamos falando aqui. Conversas de pais com seus filhos. Um livro escrito por um senhor velhinho, um vovô, e ele escreveu um livro muito bom acerca de como é que nós podemos discipular os filhos na dinâmica da família, sem que necessariamente nós sejamos apenas formais. Saindo da formalidade, entrando na dinâmica da casa, e sem dúvida alguma esse livro ele é uma contribuição significativa para que você possa se aprofundar nessa temática daqui de um casamento discipulador. O apóstolo Pedro ele concorda quando a gente diz desses enganos do nosso tempo que permeiam não só as coisas que fascinam, mas também a mensagem que é colocada. E ele diz no seu texto, no seu primeiro livro, no seu segundo livro, no capítulo 2, no verso 19, ele diz assim: o homem é escravo daquilo que o domina. E essa é a pergunta, o que domina? O homem é escravo, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19, a última parte do versículo, pois o homem é escravo daquilo que o domina. E aí a pergunta que eu fiz, eu estou repetindo, o que é que governa
o nosso coração. Quando nós estamos pensando em discipulado, eu penso de muitas maneiras, de muitas formas, sobre a história de treinamento na nossa casa. Ivanice e eu somos diferentes, temos culturas diferentes, histórias diferentes, condições sociais diferentes. Nós tínhamos uma história totalmente diferente e Deus nos junta. Quando nos junta, eu preciso saber o que vai dominar o meu coração e que vontade vai prevalecer lá em casa. Se a minha, se a dela ou se nenhuma das duas, o que seria o ideal. E então eu deveria olhar para isso e pensar como é que nós vamos dirigir a casa. E eu queria ilustrar de algumas maneiras aqui com algumas situações bem práticas de como é que nós podemos ser um casal discipulador. Nós temos 3 filhos, 2 casados, eu tenho 4 netos e tenho uma filha solteira. E nós temos nessa caminhada, os nossos filhos já estão com um mais de 40, outro quase 40, e enfim, os outros 2 quase 40, enfim, já andamos um bocado e já temos aí uma caminhada com eles. Durante essa caminhada, a pergunta era, como é que nós vamos nos nutrir mutuamente aqui em casa? E de que maneira vamos nos discipular mutuamente aqui em casa? E isso nós fazíamos de tantas formas, mas algumas delas elas eram bastante interessantes. Elas eram simplesmente parte da rotina da casa. Assistíamos algumas vezes televisão com a Bíblia aberta. E certamente a gente podia confrontar os programas de televisão sem dizer é proibido. E nós olhávamos para algumas daquelas imagens e nós dizíamos para eles, e me lembro de conversas em que nós falamos com eles, coisas do tipo, vocês acham que realmente essa moça dando um beijo no namorado da outra moça é alguma coisa que mereceria a nossa atenção aqui na sala? O que isso fere exatamente? Qual o princípio que está por trás? Isso produz debate dentro da sala, na dinâmica da casa. E nós estamos pensando em 2 mandamentos que nós deveríamos ter. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque Jesus, em Mateus 22, disse, em resposta à pergunta qual é o grande mandamento, ele responde, amarás o Senhor teu Deus, Mateus 22, 36 até 40, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Eu preciso ensinar os meus filhos a amarem a Deus. E então eles vão crescendo, e à medida que eles vão crescendo, eles vão tendo problema na escola. E eles começam a fazer más escolhas, escolhem maus amigos, e eles escolhem influências não boas. E eu preciso pensar com eles, como é que você vai fazer, meu filho, com aquele menino que chegou lá e deu um tapa no teu lanche, jogou no chão, e ele zombou de você, enfim, hoje isso seria considerado inaceitável na escola, não é? E naquele momento para o meu filho eu disse, seria essa uma oportunidade da gente cumprir o mandamento de amar a Deus e cumprir o segundo mandamento de amar o próximo como a nós mesmos? Eu disse, seria? Você acha que seria? Que tal se nós fizéssemos o seguinte, que tal se você levasse uma Coca-Cola para ele e um lanche junto com o seu lanche, a sua Coca-Cola, e ao invés de ele derrubar o seu, você oferecer para ele, e você estaria cumprindo o primeiro mandamento e o segundo mandamento. Você acha que isso seria assim? E eles olharam assim, você pode imaginar, e disseram, pai, você está viajando, não é? Na verdade, eu estava tentando dizer para eles, temos 2 mandamentos a cumprir. Eu sou chamado, e Jesus disse que disso depende a lei e os profetas. Eu sou chamado a amar a Deus. Eu quero amar o Senhor de todo o meu coração. E o outro mandamento é esse, eu preciso amar o próximo. Um casamento nesse sentido discipulador é aquele que modela uma família na dinâmica do amor ao próximo e do amor a Deus. E pais precisam se encorajar mutuamente, marido e esposa, e pais e filhos, a que eles estejam cumprindo 2 mandamentos. Um exemplo claro disso, que essa é uma coisa que me domina a minha mente sempre que eu falo sobre isso. Nós somos muito chegados a regras, não é? E nós gostamos de regras. E aí tem uma 4ª capa de um dos nossos livros que Jerry Bridges faz uma pergunta, na verdade uma afirmação que eu gosto muito.
Por que é mais fácil obedecer a Deus do que confiar nele? Por que é mais fácil obedecer a Deus do que confiar nele? Porque, de alguma maneira, quando eu tenho uma regra, eu vejo se eu cumprir, e se eu cumpri a regra, e terminou, e acabou, está tudo jóia. E se eu não tenho uma regra? Eu preciso confiar naquilo que me é dito nas Escrituras sobre o que eu deveria fazer. E amar o próximo e amar a Deus não tem necessariamente uma medida, exceto aquela que Jesus deu. Aquele que diz que me ama, esse vai cumprir a lei e vai obedecer a palavra. E então nós temos coisas na rotina da casa que nós temos que pensar. Que horário um filho deve voltar para casa? 10, 11, meia-noite, nós gostamos da regra, não é? 10 horas aqui em casa, ficamos orgulhosos, não é? Quando nós dizemos assim, olha, meus filhos chegaram às 10 horas aqui em casa, porque essa era a regra da casa. É bom ter uma regra, todo pai, toda mãe devia ter regra em casa assim. Mas eles ficam felizes com isso, não é? E então meus filhos poderiam entender isso como um limite que deveria ser, e é bom que eles percebam esses limites, mas de alguma forma nós olhamos para eles e dissemos, que tal se vocês nos amassem? Que horas você acha que você devia chegar como expressão do amor a Deus e amor a nós? E aí eu jogo a bola de volta para eles lá. E eles estão pensando que horas eles devem voltar. E eles diziam assim, 11 horas? Eu disse, não sei, é isso que vocês estão dizendo? 11 horas? É? Tá bom, é esse o horário que vocês entendem que o meu amor, que vocês me amariam? E se vocês não vierem 11 horas? Podemos estabelecer alguns critérios aqui de limites para vocês? Se nós não viermos 11 horas, nós viremos 11 horas. Mas se nós não viermos 11 horas, aí você tem toda a autoridade para nos disciplinar. Eu falei, tá certo, eu tenho mesmo, não precisa nem dizer isso para mim. Mas, sem dúvida alguma, eu queria que vocês participassem comigo. E sabe o que aconteceu? Raríssimas vezes, eles violaram uma regra de amor. Porque sempre pensavam que ao chegar em algum lugar, e se eles não chegassem em determinada hora, eu teria preocupação por eles, e o amor deles por Deus diz que eles devem amar o próximo como a eles mesmos. E então eles dizem, por amor ao papai nós vamos voltar, e à mamãe nós vamos voltar, e eles voltavam. E nesse sentido, o amor a Deus e o amor ao próximo caminham lado a lado. E eu preciso ter isso muito, muito claro quando eu penso em um casal discipulador. Eu não estou pensando aqui em formalidade de culto doméstico, que eu penso que vocês deveriam ter, eu estou pensando a dinâmica da casa. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Isso está lá em 1 de João, capítulo 3, verso 14. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso. E ele está dizendo, amar a Deus e amar o próximo são irmãozinhos siameses, são lados da mesma moeda. E eu preciso ter isso muito, muito claro. No ministério pastoral, muitas provocações aconteceram, em muitos momentos, de muitas maneiras, algumas delas assim terríveis de administrar. E nós temos que lidar com essas questões que aparecem com ofensas e algumas vezes acusações não verdadeiras, que são difíceis da gente poder lidar com elas. E eu preciso saber o que domina o meu coração. Porque se eu estiver olhando para quem me acusou de alguma forma, e aquilo fizer parte das conversas da mesa quando nós estivermos jantando, os meus filhos certamente concluirão que de alguma maneira ser crente e pastor significa sentar na mesa e discorrer sobre as mazelas daquele indivíduo que falou aquelas coisas mentirosas, ou que mandou alguma coisa mentirosa para alguém, ou que escreveu numa revista acerca do pai. E então nós temos que olhar para isso e pensar, como é que eu vou fazer? Eu quero ser um casal discipulador, tá certo? Então eu preciso saber que quando eu sento no meu carro, eu tenho 2 mandamentos a cumprir. E eu saí do culto, e o culto pode não ter sido aquele culto que a palavra falou comigo, porque eu entendi que eu tinha uma outra necessidade, e eu subo no carro e faço 2 comentários. Estou discipulando.
estou discipulando. Sem, talvez, entender que isso seja discipulado. Estou estabelecendo um padrão. O padrão é esse. E eu estou pensando aqui que um padrão de discipulado, ele parte do pressuposto de que eu estou decidido a amar a Deus e amar outros. Alguns irmãos escreveram cartas e distribuíram para pelo menos 3 líderes do Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde eu trabalhava em 1987. E nessa carta tinha uma série de acusações. E todos eles, ou pelo menos a grande maioria deles que estava ali, de alguma maneira eles eram amigos muito queridos e alguns deles padrinhos de casamento. E depois de trazer a verdade à luz, não é? Que aquilo não era verdade, aqueles irmãos saíram da igreja e foram embora. E ficou um clima ruim. E eu dizia, como é que eu discipulo meus filhos quanto a amar alguém que nos ofende? E então, daquele momento eu disse, papai vai procurar fulano. Mas foi ele quem falou. Foi ele que escreveu. Ele mandou a carta para o diretor da instituição, mandou para o diretor do seminário, mandou para o professor X. Você vai voltar para falar com ele? 2 mandamentos. 2 mandamentos. E então, eu tenho o primeiro mandamento, que é amar a Deus, eu quero amar o Senhor. E aquele que diz que ama o Senhor e odeia o seu irmão, o amor de Deus não está nele. E então eu quero dizer para ele, eu queria muito dizer para você que eu amo essa pessoa, independente do que ela está fazendo. E ainda que ela me manchou, e foi bem difícil, porque aconteceram situações muito difíceis, ainda assim eu estava dizendo, eu vou até lá e vou reconciliar. E fomos. E durante o processo, eles rejeitaram a reconciliação, que eles promoveram a divisão, e os meus filhos estavam vendo. Minha esposa sofreu demais, porque ela disse, meu bem, o que falaram de você é mentira. Uma esposa sofre quando o marido é acusado indevidamente, não é verdade? Mas ela sofria mais que eu. E eu disse, meu bem, nós temos 2 mandamentos, percebem? Esses 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Todo o Antigo Testamento está contido dentro desses 2 mandamentos. 39 livros estão ali, contidos nesses 2 mandamentos. Não sou eu quem estou dizendo, Jesus disse. E nesse sentido, eu preciso dizer o que domina o meu coração. O que domina o meu coração. E certamente, quando nós estamos na direção e com a predisposição de alguma maneira fazer com que o Senhor seja comunicado nos nossos muitos relacionamentos e no nosso casamento e na nossa família, seguramente eu quero fazer com que isso aconteça de uma maneira real, não de uma maneira apenas fictícia, eclesiológica, dominical. Eu quero que eles percebam que o Espírito de Deus invade uma vida, transforma uma vida e dá amor para uma vida quando ele não é bem tratado. E muitas vezes nós conversamos na mesa sobre 1 de Pedro 2,23. Ele, quando maltratado, não revidava o ultraje, mas antes entregava-se àquele que julga retamente. E então, nós temos uma família andando e nós temos, enfim, os nossos muitos erros. Como é que meus filhos vão perceber que o pai e a mãe amam o Senhor? Eles precisam me ver estudando as Escrituras. Eu quero discipulá-los. Eu quero fazer com que eles vejam isso. Como é que minha esposa vai perceber que eu sou uma pessoa digna de confiança? Eu quero que ela saiba que o marido está sentado numa escrivaninha desde cedo até a hora que for necessário para que ele possa olhar para a palavra de Deus e ter segurança para dirigir a família. E nesse sentido, uma família discipuladora, o pai e a mãe, eles estão ali olhando um para o outro e se alimentando biblicamente, mas eles estão fazendo com que os filhos vejam. E isso é extremamente importante no processo de ser um casal discipulador.
O marido precisa que a sua esposa veja o seu marido em ação, sendo bíblico, amando a Deus, amando o próximo, fazendo escolhas sábias, decisões que tragam honra ao nome dele. Os filhos precisam ver a mesma coisa. Escolhei hoje a quem servais. Josué 24, 14 e 15. Se aos deuses do Egito ou se ao Senhor. Vê se é pesado para vocês servirem ao Senhor. Eu e minha casa, aí nós decoramos, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obediência é uma escolha. Ponto, simples assim. Obediência é uma escolha. E então eu vou olhar para isso e vou tomar uma decisão de ministrar aos meus filhos a minha decisão de sentar com as Escrituras, encher minha mente com a palavra, para que eu faça escolhas acertadas e bíblicas nesse caminho, nesse processo. Por que eu devo fazer isso? Porque o conselho do mundo é encantador. E de novo eu retorno ao meu começo, o mundo é encantador, tem conselhos e direções que parecem ser muito boas. Muito boas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os alunos de um seminário nos Estados Unidos, em Dallas, passaram na porta da casa de um professor muito competente, e lá para meia-noite, algo não muito comum para uma família americana, eles estavam ainda com as luzes acesas do escritório, e o aluno perguntou para o professor no dia seguinte: professor, eu passei lá no seu escritório, o senhor esqueceu a luz acesa. Ele disse: eu não esqueci, eu estava estudando. E o aluno perguntou: por que tão tarde? Ele disse: porque eu quero que os meus alunos bebam de uma água que corre num rio e não de um lago com água paralisada. Ele disse: eu quero fazer exatamente isso. O meu prazer está na lei do Senhor. Mas é tão encantador o mundo, como eu comecei, tem tantos prazeres nesse mundo, nós somos chamados a desfrute de tantos prazeres, que de repente olhar para as Escrituras e ela ser um prazer, é como árvore plantada junto à corrente de águas. Não é uma pessoa, o pai, a mãe, o marido, a esposa, não são poças de água parada, eles estão nessa corrente, dentro dessa coisa que vai rolando e vai caindo, enfim. Conhecimento que se fixa por guardá-la. Eu tenho dito isso lá para a minha igreja. Quando você subir no seu carro, não faça a primeira coisa ligar o rádio, nem a fita, nem o CD. Fita não existe mais, né? É do meu tempo, né? É flash drive. Pronto, ficou chique. Então, a gente vai lá e bota lá o negócio e gaste um tempo, sobe no carro, vai orando, gaste um tempo. Medite na palavra, decore versículos, encha o coração com a palavra. Você vai xingar menos o motorista da frente, você vai ter prazer em abençoar aquele indivíduo que te fecha, e você vai embora dirigindo, pensando e lembrando de textos que eu estou fazendo com a minha mente, me preparando para quando eu estiver com os meus queridos, as ovelhas mais preciosas da minha vida. Porque quando eu estiver diante delas, eu quero que eles vejam esse rio corrente e não uma poça d'água parada ali para eles. Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento, força. As palavras que hoje te ordeno, nós estamos em Deuteronômio capítulo 6, elas estarão no seu coração e elas se fixam por eu trazer à memória. Não só ler, mas repeti-las, trazer à memória exercícios que são feitos de muitas maneiras. Nós tivemos uma vida muito difícil por talvez aí umas 3 décadas. Muito difícil financeiramente falando, mas muito difícil. Mas quando nós tínhamos os nossos grandes desafios,
Eu me lembro que numa noite nós falamos, que tal se nós ilustrássemos, meu bem, com as crianças, que Deus tem o poder de fazer com que muros desabem. Fez com Jericó, pode fazer alguma coisa hoje, e Ele pode fazer. Que tal se nós saíssemos da casa rodando em volta da casa, um atrás do outro, orando a Deus, colocando diante dEle as nossas necessidades, como aqueles homens fizeram em Jericó, ficaram rodeando a casa lá. Não é uma coisa meio doida? Imagina um vizinho olhando aquilo. O que acontece, né? Nós estamos treinando a mente dos nossos filhos a pensarem biblicamente diante das necessidades. Um casal discipulador. Provavelmente você pensa que talvez a única forma de discipular seja sentar no chão, abrir uma Bíblia, não é? E 3 lições, 4 passos, primeiro, segundo, terceiro, só falta colher a oferta, não é? De resto, quase tudo acontece ali, mas nós estamos dizendo, claro que isso é parte dessa dinâmica muito boa de uma família e muito saudável, por sinal, mas eu preciso botar isso de uma maneira que se evidencia pela obediência e pelo prazer de debruçar na palavra de Deus. Eu tenho uma tristeza enorme em São Paulo, em cada esquina tem uma igreja, eu acho que aqui também, mas você tem ali uma situação em que alguns chegam para conviver conosco e depois de anos vivendo numa igreja, eu pergunto para eles coisas das mais elementares. Eles não sabem. Coisas mais simples que você imagina, a gente poderia perguntar e eles não sabem. Eles não têm o hábito de debruçar nas Escrituras. Eles têm o hábito de ouvir o pastor no domingo, mas eles não têm o hábito de fazer isso na sua própria vida. Eu fico me perguntando como é que eles vão discipular essa família. Que valores nós daremos para eles? E nós temos então pais treinando seus filhos para serem bons empresários, excelentes profissionais, e eles vão treinar o filho com 2, 3 cursos, eles vão dar para o filho inglês, eles vão dar jiu-jitsu, eles vão dar um curso de espanhol, eles vão fazer piano, e vão deixar a criança cheia de coisa, porque talvez um pai esteja vendo algo bom, e não é ruim, que esse deveria ser um valor a ser incutido no filho, e certamente é, mas não é o primeiro. É mais um. O primeiro deles é: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. E quando ele for velho, ele vai se lembrar de tudo. Talvez ele possa não permanecer nele, mas ele vai se lembrar. Está condenado pelo ensino que recebeu, porque recebeu. Eu vou ensinar o meu filho a amar a Deus. Eu vou ensinar o meu filho a amar o próximo. E vou ensinar o meu filho como ele pode estudar línguas e como ele pode fazer alguma coisa profissional na vida. Mas a mente nossa está tão focada em que eu quero o meu filho bem-sucedido, que eu não lido necessariamente com esses 2 mandamentos que nós temos aqui. A minha impressão, e se eu estou comunicando corretamente, eu quero que você grave, é de que eu vou discipular uma família à medida que eu cumpro 2 mandamentos só. E quando eu tenho isso muito claro na minha mente, isso norteia todas as coisas. O que minha esposa vai fazer para o seu marido quando ele chegar em casa? O marido tinha que ter aquela alegria de chegar em casa, encontrar a sua esposa recebendo, e o marido e a esposa deveria ter aquela alegria do pai e do marido voltando para casa sem ter que dizer para os filhos: silêncio que o papai está voltando. E então nós estamos olhando para isso e nós estamos modelando famílias inteiras. E certamente você tem aqui um texto dizendo: debruce-se na palavra de Deus. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. E esse indivíduo tem um anseio por Deus, ele quer beber desse Deus que dá sabedoria aos simples. E ele então se debruça na palavra de Deus, enfim. Eu tinha um professor muito querido que hoje está nos Estados Unidos, e lá no passado ele tinha 2 filhas lindas, e elas gostavam de um programa de TV, não era lá uma grande coisa, Baywatch, um filme onde aparecem pessoas com corpos bem esculpidos, para dizer o mínimo.
E um dia ele disse, eu vou assistir o filme com vocês. E de repente, então, elas disseram, pai, você não precisa assistir conosco, nós queremos assistir. Não, mas eu quero assistir com vocês, posso? E então as filhas disseram, claro, não vão dizer não para o pai sentar na sala dele, da casa dele. Então ele começou a assistir, e aquela moça fez alguma coisa, ele abriu a Bíblia e disse, isso não viola esse mandamento? O que ele está fazendo com a filha? Isso não viola o outro mandamento? Num dado momento as filhas disseram, pai, entendi. Desligaram a TV. Que bom. Que música que você ouve? Que mensagem você ouve nas músicas que você tem hoje chamadas de músicas brasileiras? Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Estão guardando passos, dando passos. Eu preciso ansiar por esse Deus. Salmo 42, ele tem um texto tão bonito ali na frente. Assim como a corça anseia pelas águas, assim o meu coração anseia por ti. Esse é o tipo de anseio que discipula, que marca, que domina, que faz com que outros olhando digam, é isso. Eu quero isso para mim. A minha alma, Salmo 143, 6, ele diz, a minha alma é como terra seca, e eu estou buscando o Senhor, estendo as minhas mãos, eu tenho sede de ti. Salmo 143, verso 6. E eu estou pensando aqui, como é que nós vamos discipular? Eu não estou falando nenhuma regra, né? Porque talvez nós vamos ter que voltar para casa e pensar, como é que nós vamos fazer, meu bem? Como é que nós vamos fazer? Que regra é essa que eu tenho que fazer? Nós temos algo difícil na prefeitura para correr. Que tal se nós falarmos sobre suborno? Não, suborno não. E comprar uma pessoa com peso ilícito? Também não. Estamos pensando em retidão, estamos pensando em alegria, em contentamento, em fazer aquilo que agrada o Senhor, estamos pensando em amar o próximo. Em tempos mais recentes, nós tivemos algumas pessoas que saíram da igreja bastante magoadas conosco. E voltaram. E eles disseram, erramos. Eu queria te pedir perdão, erramos. Eu achei muito boa a atitude deles. Muito boa, bíblica. E 3 casais, muito queridos para mim. Eu amo aqueles 3 casais. E sofri quando eles saíram, falando coisas de lá. Mas sabe o que aconteceu com parte da igreja? Ficou sentida. Como eles falam isso do nosso pastor? E então eles disseram, pastor, eles vão voltar? Eu disse, sim, por que não? Mas e se isso não nos pertence? O que me pertence é amar a Deus e amar. E então nós aquietamos os ímpetos mais aflorados de alguns membros da igreja que, no afã de uma justiça própria, estavam desejosos de escolher com quem ou não ter comunhão dentro da igreja. É claro que isso também é verdade, nós deveríamos ter isso muito claro. Quando nós tivemos os nossos problemas financeiros, e nós tivemos muitos, não tivemos poucos, tivemos muitos. Algumas vezes nós abrimos a geladeira e o negócio ali estava difícil. E olhamos para a conta e não tinha dinheiro para pagar, e nós dissemos, Senhor, o que fazer? Querido, senta aqui. Nós não temos dinheiro. O que fazer? Pai, vamos orar ao Senhor. Ele pode dar. E eles pequenos não tinham dinheiro para comprar presente. E eles disseram, eu queria um futebol Pelé, pai. Minha filha queria uma boneca. E como é que nós vamos fazer se nós não temos dinheiro para o básico? Então eles sentavam no colo e nós dissemos, se Deus quiser te dar uma boneca, Ele vai te dar. Se Deus quiser te dar o futebol Pelé, vocês sabem o que é? Não sabe, né? Só a minha geração sabe. Então Ele vai te dar também. Então eles sentaram no meu colo e oraram. E alguém disse, eu queria dar um presente para o seu filho. E um homem aqui, pertinho de vocês, disse para mim, eu queria dar um presente para a sua filha. Ela gosta de boneca? Pronto, chegou. O que acontece com os filhos? Eles começam a crescer. Puxa, papai e mamãe disseram, vamos orar e vamos pedir a Deus que dê graça.
Ah, que bom! Estamos discipulando os nossos filhos. Estamos dizendo para ele, o Senhor nos tem nas suas mãos. E Ele domina sobre a nossa vida com o seu poder, e o poder dele é sobre todo e qualquer outro poder, e se Ele quer dar para nós ou reter de nós, Ele fará. E Deus já fez as duas coisas. Tivemos 2 carros roubados. E tivemos que nos deslocar para uma igreja onde nós tínhamos que tomar 2 ônibus diferentes por 1 ano para ir, 2 ônibus para voltar, de manhã e de noite. E eu preciso pensar, como é que eu vou subir no ônibus? Perdíamos sapato, perdia mamadeira, perdia lenço, você sabe como é que é. E eu vou chegar em casa com eles na mão, e eu tinha que andar um monte para eu pegar um ônibus, eu vou dizer para eles o que naquele momento? Puxa vida, você viu os irmãos, têm carro, podiam dar carona e não dão? Ou, eu vou amar Deus e amar o próximo. Que bom que Deus está cuidando de nós. E que bênção que Deus deu um carro para ele. E como é bom nos alegrarmos com a alegria dele. Eu não preciso pensar que eu deveria ter o que ele tem. Nós estamos fazendo em família. Reforçando valores eternos. Reforçando valores eternos. E então, quando nós nos damos conta, nós temos 2 mandamentos gerenciando toda a nossa vida. Apareceu um americano na minha casa e disse, cadê seu carro? Eu disse, eu não tenho. Um americano. Ele disse, você não tem carro? Eu disse, não, eu não tenho. Então ele voltou para os Estados Unidos e mandou uma oferta para eu comprar um carro. É Deus cuidando. E os filhos estão vendo. E nós estamos crescendo, nós 2. Há um Deus gerindo um plano perfeito. A única coisa que eu preciso fazer, 2 mandamentos. 2 mandamentos. E como eu sei do meu tempo limitado, eu quero restringir a esses 2 mandamentos só. Eu estou sentindo um cheiro de comida boa aqui, eu estou aqui num sofrimento terrível. Eu disse para o irmão que eu vou cancelar metade do meu estudo aqui para ir lá. Mas nós já vamos terminar, porque eu já estou cumprindo aí o meu horário, o horário que me deram. Eu queria que você soubesse que o Senhor está naquele lugar, em todo o tempo, cuidando de nós, enfim. Ivanice e eu tivemos enormes problemas de saúde, enormes. Ela quase morreu em janeiro, eu tive um câncer, eu tenho 6 parafusos na coluna. Quando o irmão falou, vamos ficar de pé para cantar, eu falei, não serão 10 músicas, né? Pelo amor de Deus, não, né? Em pé é mais difícil para mim, eu tenho situações difíceis. Ivanice foi desenganada em janeiro o médico diz, beije sua esposa e ela vai morrer. Como é que eu vou discipular os meus filhos sobre contentamento diante de situações que eu não controlo? E nós temos um texto de Ezequiel 48, 35. Mas minha esposa está aqui, você viu. Ela não foi ainda, o Senhor deixou ela mais um pouco para nós aqui. Mas naquele momento, Ezequiel 48, 35 diz, a cidade tem 4 lados. E ela mede assim, 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 assim. E o nome daquela cidade será Yahweh Shammah. O nome daquela cidade será o Senhor está lá. Aonde estava o Senhor quando minha esposa quase morreu? Dê um beijo na tua esposa, os médicos disseram, ela não volta. Estava lá. E como é que eu estou olhando para essa história? Eu estou olhando para essa história e dizendo, há um Deus que eu posso amar, ainda que eu não entenda todas as coisas que acontecem. E eu posso testemunhar, e eu posso expressar amor a Ele, e amor àqueles que estão ao meu redor, ainda que alguns deles não me beneficiem exatamente. É bastante coisa isso, não é não? Eu preciso voltar para casa e pensar, né? Vamos reescrever a nossa vida em família, vamos repensar um pouquinho as regras, e sem dúvida elas precisam existir. Mas pense em 2 mandamentos. De que maneira um filho pode ajudar uma mãe dentro de casa? Que tal se ele ajudasse a lavar a louça? É rotina. Que tal sair de casa com camas e algumas tarefas feitas em casa, mas não como tarefa, como expressão
de amor. Muda tudo. Meu filho não está obrigado a fazer. Ele está obrigado por Cristo a expressar amor, não por mim. E ele pode fazer isso de tantas maneiras. Isso faz sentido para vocês aqui? Faz sentido? Faz. Eu acho que é isso, né? 50 minutos que me deram, eu estou cumprindo aqui à risca o que vocês me deram de tempo. Que Deus abençoe. Eu estou deixando aqui mais uma hora de para lá, para trás, para a gente, enfim. Ele me disse que tem yakisoba, não é? Eu gosto demais de yakisoba. Eu estou acordado desde 6:30 da manhã. Eu quero comer yakisoba. Então eu quero terminar o nosso tempo aqui, alegre, contente de compartilhar com vocês que talvez a vida de um casal que discipula é mais simples do que você imagina. Queria orar com vocês antes, eu posso fazer isso antes aqui de nós terminarmos? Queria orar com você, queria dizer para Deus o quanto eu sou grato de estar aqui e pedir que Deus complete a obra que começou na sua vida nessa igreja e que abençoe a tua família para que ela seja uma família discipuladora, modelo para a cidade de Bragança Paulista. Pai querido, eu quero louvá-lo. São tantas famílias aqui, ó Deus. Quero clamar ao Senhor que dê aos líderes, aos pastores, toda a sabedoria para conduzirem o rebanho que o Senhor deu a eles. E os abençoe, ó Deus. Faça provisão para eles. Cuide de cada uma das necessidades deles. E, ó Deus, eu peço ao Senhor por essas famílias que aqui estão e por tantas outras que não puderam vir. Peço ao Senhor, ó Deus, que derrame da Tua graça abundante nos lares dos irmãos desta igreja. E que a Tua palavra, ó Deus, permeie as vidas, de maneira que esses 2 mandamentos estejam vivos em tudo que falarem, em tudo que pensarem, em tudo que fizerem. E que isso redunde em discipulados, ó Deus, poderosos na vida daqueles que estão ao redor. E que isso redunde em honra e glória ao Teu nome. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.